Olá, pessoal! No Histórias de Terror de hoje, eu vou estar trazendo aqui para vocês a história de um rapaz que ele viu a irmãzinha dele saindo pela parede. Será que ela tá morta? Essa é a dúvida. Vem comigo, eu sou Gilmara Freitas. Bem-vindo ao canal Sombrio, Terror Levado a Sério. Então, pessoal, antes de mais nada, deixa aí logo o like no vídeo, se inscreva aqui no canal, curte, comenta, compartilha. Tem o meu canal secundário que também é o Shorts, dicas de filmes de terror e suspense. Lá são vídeos curtos onde eu trago a sinopse do filme e vou estar falando se gostei ou não do filme, eu vou estar indicando. O link vai estar na descrição. Vamos à história? Vamos lá. Estava terminando o dever de casa, depois da janta, como de costume. Parei um pouco para descansar e observei na parede ao lado do abajur, quando o seu rosto projetou como se tivesse uma película de plástico a impedindo de sair. Naquele momento tive certeza que se tratava da minha irmãzinha. Reconheci o seu rosto na hora. Não vi os seus olhos, os, os seus dentes, os traços faciais com tanta clareza. Era uma protuberância misturada com um papel de parede. Fez alguns gemidos agudos e agonizantes de dor. Logo afundou novamente no papel de parede. Fiquei ali sem reação. Não sabia se estava dormindo ou minha mente pregando peças. Como aquela vez que o quarto estava escuro e parecia que existia uma pessoa todas as noites sentada me observando dormindo, mas era apenas cobertores. Terminei o que tinha para fazer naquela noite e adormeci. Não senti medo como nas outras vezes que assisti escondido dos meus pais algum filme de terror. Também já estava me acostumando com os novos hábitos da minha irmãzinha depois que ela mudou. A minha irmãzinha parou de brincar com seus brinquedos nos últimos meses. Não se juntava mais com as crianças no parquinho e na escola. Ignorava todos os outros. O olhar dela era completamente diferente. Sua voz ficou fria e parecia sempre estar mais interessada em em conversar com os adultos. Os meus pais disseram que era uma nova fase, que ela estava amadurecendo cedo. Também parou de assistir os desenhos, focando em jornais e essas coisas. Vale ressaltar um dos seus hábitos mais corriqueiros, que era ficar mexendo nas coisas da vovó. Ela só estava amadurecendo, se tornando uma adultazinha. Não, não importuna sua irmã com chacotas novamente. Os pais diziam, né? Quando disse para ela que avistei o seu rosto saindo de dentro da parede, virando os seus olhos e dando língua, os seus olhos ficaram enormes e o seu lábio inferior tremeu. Ela parecia que ia dizer algo e me ignorou como os adultos fazem quando você está dizendo que Harry Potter é real. Depois disso, continuei percebendo o seu rosto surgindo de vários lugares, cada vez mais com mais frequência. Os nossos pais não acreditaram e disseram que eu continuava assistindo porcarias. Nessas ocasiões em que percebia sua presença projetando-se, às vezes, embaixo da cama, ao lado da privada e etc., sempre dentro de casa e não fora dela. Sabia que era minha irmã mais uma vez. Tentei conversar, perguntar o que ela queria. Disse várias vezes que não tinha graça. O seu comportamento bobo tentando me assustar.
Só comecei a ter uma pitada de noção do que estava acontecendo por trás de tudo isso em uma madrugada. Senti um beliscão em minhas costas e o rosto da minha irmã estava no colchão. Preocupado com a segurança da minha irmãzinha, peguei uma faca na cozinha para fazer com que ela saísse de dentro, e não adiantou de nada. Naquele momento, enquanto estava com o colchão todo rasgado e destruído, ouvi vozes do outro lado da janela. Nós moramos próximos à floresta. Os únicos barulhos que são habituais vinham dos animais e do resto da natureza. Mas essas vozes não deveriam estar a essa hora da noite fora de suas casas. Essas vozes? É. Mas essas vozes não deveriam estar a essa hora fora de suas casas. Bisbilhotei por trás das cortinas o aglomerado de pessoas das cidades aleatórias. Eles estavam imóveis, fitando a minha casa. Se não pudesse distinguir as suas projeções com a grande lua brilhando em cima de nossas cabeças, pensaria que fosse sombras. De forma aleatória e inesperada da minha parte, notei que a minha irmã saiu e acompanhou esses adultos. Eles foram para a floresta. Eu precisava ir atrás da minha irmã para buscá-la. Sabia se acontecesse alguma coisa, se ela ficasse né? Se ela ficasse alguma carambola, não entendi essa parte. Vamos ver. Eu precisava ir atrás da minha irmã para buscá-la. Sabia que se acontecesse alguma coisa, se ela ficasse alguma carambola, se ela ficasse em alguma carambola como o irmão mais velho, levaria a culpa também. Não queria acordar os meus pais para não receber uma punição em dobro e achei melhor sair de fininho. Precisava dizer para ela, cara a cara, se não voltasse, eu teria que acordar os nossos pais. Os adultos estavam com tochas de fogo. Pareciam vagalumes distantes. Precisava correr com todas as forças que minhas pernas suportariam, senão os perderia. Decidi, enquanto estava me aproximando, que não era seguro gritar por seu nome. Tive pavor que algum animal da floresta me atacasse. Era um prato cheio para os lobos ou algum urso faminto. Era o que meus pais afirmavam se você fosse distante da casa e entrasse na floresta. Quando alcancei o grupo, eles estavam formando um círculo com as mãos dadas. A minha irmã fazia parte da reunião. Cada um estava com um livro, não, a, não compreendera a razão da minha irmã ter saído naquela noite, segurando um livro para se juntar com os estranhos. Permaneci escondido, observando, pensando o que eu deveria fazer. Eles começaram a fazer ruídos como se os animais estivessem tentando imitar as pessoas conversando. Tiraram as roupas e ficaram dançando, contorcendo os seus corpos como se estivessem agoniados, e viraram os seus pescoços em proporções que não são normais. A floresta estava ficando cada vez mais escura. Naqueles minutos que presenciava tudo aquilo sem explicação alguma.
As árvores não estavam mexendo suas folhas com o vento. Não sei como, só concluí que precisava sair dali. Comecei a correr de volta para casa. Mais uma vez voltei para o meu quarto, me deitei com a minha agonia e desconforto que não sabia como descrever. Estava tomando café novamente com os meus pais e minha irmã, mas dessa vez não falei para ela que vi algo em comum. As coisas não ficaram melhores, era mais estranho. Ela ficou ainda mais diferente, me observava com mais frequência depois daquele ocorrido. Sempre estava fitando para mim. Quando achava que eu não estava notando, seus lábios se mexiam a todo instante, como se estivesse me xingando dezenas de vezes, e sem produzir som algum. Sei que tudo começou depois que a vovó ficou doente. Não adiantava alertar os meus pais. Estava ouvindo a televisão ligada e sabia que minha irmã estava assistindo como de costume. Entrei no quarto da vovó e a encontrei deitada na cama, com os olhos abertos, sem piscar e babando. Tentei chamar sua atenção, conversar, e ela não respondia. Não tive outra escolha, vasculhei as coisas da vovó. Era certo que havia algum motivo para minha irmã frequentar o quarto com tanta frequência. Minha busca incerta, sem saber que estava procurando, não parecia ter frutos. Em todos os cantos, nas gavetas, entre o colchão e a madeira da cama, tudo normal. Quem procura acha. É correndo que se cai. Encontrei um livro escondido entre as roupas da vovó. Sua textura e a capa negra me deram um arrepio ao contemplar. No livro tinha símbolos estranhos, coisas que pareciam ser algum tipo de receitas. No entretanto, em vez de comida, era coisas como fios de cabelo, sangue, algumas palavras que você encontra na floresta, sacrifícios de pequenos animais e etc. Cada página havia uma surpresa, círculos e desenhos assustadores. Só de tentar imaginar o que significa, um medo que nunca experimentei começava a se enraizar nas pontas dos meus pés e subia pelo meu corpo. Enquanto tentava encontrar alguma ajuda, naquelas páginas, sabia que não teria outra oportunidade, e a minha irmã descobriria que mexi nas coisas da vovó. Tranquei o quarto para ler com mais calma. Tentando soletrar e pronunciar as palavras em sussurros, algo aconteceu. Não sei como, uma memória brotou. Uma imagem da vovó antes de ficar doente e minha irmã. A vovó fez um corte em seu dedo e pingou em um copo. Ela achou escondido nas sombras dos móveis. Este livro estava aberto em páginas. Este livro estava aberto em páginas. Recordos dos desenhos, mesmo bisbilhotando distante. Minha irmã bebeu aquele líquido, disse que estava tonta e voltou a dormir. Assim que o sol engoliu a noite, acordou mudada e a vovó não falava mais. Não adiantava, apenas era banhada e alimentada pelos meus pais. Procurei em todas as páginas
e cheguei às gravuras e símbolos mais próximos daquele momento. Queria saber o que a vovó estava lendo quando fez a minha irmãzinha ficar chata. Estas são as principais palavras em destaque: mudança de casca, troca com o diabo, oferenda com sangue. Nossa, parecia ser um tipo de preparo culinário com coisas muito específicas, como língua de um gato preto e materiais que você encontra na floresta, que não acho necessário escrever. E no final, sangue do hospedeiro para o recipiente. O recipiente precisa ser virgem, fruto da mesma linhagem sanguínea direta. Guardei o livro no mesmo lugar. Vovó continuava olhando para o além, como se fosse uma casca vazia, líquido saindo dos seus lábios, deixando uma poça no travesseiro. Disse um adeus que não teve resposta. Abri a porta e me deparei com a minha irmã olhando diretamente para mim. Quase gritei. Ela perguntou o que eu estava fazendo e eu respondi, conversando com a vovó. Afastei-me, sentindo o seu rosto nas minhas costas. Era aterrorizante. Desejei correr naquele momento, para o mais longe possível. Aquela coisa não era minha irmã, nem sei se era mais gente. Acordei e não consegui mexer o meu corpo. Tentei virar o rosto e não funcionava nem piscar. Os meus pais estavam chorando ao lado da cama. Lá estava ela, chata, a minha irmã assistindo tudo e sorrindo escondida. Tentei avisar aos meus pais o que havia acontecido, que ela sabia de alguma coisa, mas não conseguia. Tentei gritar mais e mais, lutar e mexer os meus pés. Foi nesse instante de desespero e agonia que acordei encharcado de suor e com as roupas molhadas de xixi. Essa foi o primeiro pesadelo que eu tive em toda a minha vida. Eu precisava fazer alguma coisa. Esperei passar tempo suficiente para perceber que minha irmã não estava mais desconfiado de mim. Fui ao guarda-roupas e o livro não estava lá. Na verdade, não estava em nenhum lugar da casa. Por sorte, a minha memória sempre foi boa e lembro claramente dos procedimentos, de tudo que tinha que ser feito e das palavras. Uma pronúncia engraçada. A parte complicada era só o sangue. A língua do gato consegui vasculhando a estrada, ocasionando sempre algum animal desatento ocasionalmente sempre algum animal desatento era atropelado. Por sorte, havia encontrado um ainda fedendo e com sua língua ressecada esticada para fora do seu corpo destruído. Depois de pensar muito, tive uma ideia. Não poderia machucar a minha irmã e nem a forçar ceder um pouco do seu sangue, que será o ingrediente principal daquele livro assustador. A coisa mais esperta a se fazer era colocar um espinho com 3 pontas em seu colchão. Ela seria perfurada, talvez sem perceber durante o sono. Coloquei o objeto no seu cobertor com um pouco antes dela ir dormir. Deitou-se virando as costas para mim, como fazia como sempre fazia, e adormeceu. Na manhã seguinte, procurei em todos os cantos de sua cama e acabei encontrando o objeto no chão.
Ela estava com uma das extremidades manchadas com algo amarronzado. Sabia que era sangue. Era tudo o que eu precisava. Fiz toda a mistura, repeti aquelas palavras que ficaram gravadas na minha cabeça e misturei seguindo cada passo como fui instruído a fazer. Por um momento, poucos segundos após ter finalizado tudo, havia sentido uma onda de vento arrepiando os meus calcanhares e a temperatura parecia que caiu bruscamente. Com tudo pronto, só precisava arranjar uma forma de fazer minha irmãzinha beber aquilo. Não foi tão difícil. Ajudei a minha mãe preparar com a janta naquela noite. Quando ela não me estava olhando, coloquei um pouquinho junto com o suco no lado da mesa da minha irmã. Nada de suspeito. Minha mãe achou que eu queria dinheiro por estar ajudando. Assim que ela sentou à mesa, com aquele comportamento frio e sem ânimo, diferente das outras vezes quando mudou, não desconfiou de nada. Ela bebeu todo o líquido e parece que nada aconteceu. Todos nós fomos dormir um pouco depois que terminamos de jantar. Os meus pais reclamando do cansaço e lembrando que precisavam acordar cedo, como sempre, para trabalhar na fazenda. Acordei com um grito. Era minha irmã, estava desesperada, olhando para os seus braços, pernas e perguntando o que estava acontecendo. Precisava ter certeza que teria voltado a ser ela mesma. Perguntei se era minha irmã de verdade. Parece que minha indagação deixou ainda mais desesperada. Logo, o nosso pai entrou ao nosso quarto para lhe ajudar. Fiquei ali assistindo tudo, sem saber como reagir. Senti que alguma coisa deu errado e não sabia o que tinha feito. Naquele dia, o nosso pai a levou para a cidade. Fiquei na casa de amigos, sem saber o que tinha acontecido. Quando ele retornou, estava sozinho na sua caminhonete. Pediu privacidade para que nós dois conversassem a sós. Antes de iniciar, ele suspirou, ficou com o rosto derrotado e anunciou: Você precisa ser forte, garoto. A sua irmã não está bem. Não sei exatamente o que está acontecendo com a nossa família. Começou com a mamãe, sua avó, depois sua irmã e agora. Começou com sua mãe, depois com a sua avó, depois com a tua irmã agora. Quase não terminou as palavras. E a sua mãe está do mesmo jeito que sua avó, que sua avó se encontra. Não sabia que estava acontecendo. Tentei resolver todos os problemas, mas parecia que piorou tudo. Perguntei ao papai o que ele quis dizer com que a minha mãe não está bem e a minha irmã. Ele estava quase chorando quando continuou. A sua irmã acredita que é sua mãe e está presa no corpo da sua irmã. E os médicos acreditam ser algum surto e estão tentando identificar a causa do estado vegetativo das outras pessoas da nossa casa. Acho que ele queria chorar, mas não queria me assustar. Sua mãe estava tão bem depois do jantar, só foi levar vocês para a cama e se despedir, como faz todas as noites. Assim que deitou-se, disse estar tão cansada e percebi quando apertou os seus dedos contra a sua calça.
não quis mais olhar a minha direção. Essa foi a nossa última conversa sobre o que tinha acontecido com nossa família. Os meus tios vieram ficar na nossa casa para nos ajudar. Decidi não contar-lhe tudo o que aconteceu. Ia ser melhor não comunicar sobre o livro e aquelas coisas que a vovó fez. E depois copiei, não quero mais machucar as pessoas que amo. Se a mamãe parar me colocar para dormir, sem a mamãe para me colocar para dormir e arrumar a minha cama, ler um livro não é mais a mesma coisa. As noites não são mais mais calmas como aqueles dois rostos me bisbilhotando e gemendo. Agora não estou vendo apenas a minha irmãzinha, como também o rosto da mamãe tentando sair de dentro das paredes. Gente, que história é essa, hein? Na verdade, essa história é uma história de magia negra, né? É tipo de uma magia. A avó, né, foi tentar fazer uma magia com um livro, né? Tipo um livro amaldiçoado. E acabou que a irmã ficou presa num submundo, em outra dimensão, talvez, né? E ficou daquela forma. E ele, por sua vez, foi tentar consertar as coisas, tentar salvar a irmã, porque na certa a irmã estava envolvida também em algum culto, né? Em algum culto satânico, alguma coisa de ocultismo, que é aquele grupo que apareceu na casa dele, né? Levando a irmã para a floresta. Devia ser algum grupo de ocultismo, né? De satanismo. E acabou que ele foi tentar consertar, né? Repetindo o ritual, e acabou prendendo a própria mãe nessa dimensão paralela também, né? E acabou a história ficando assim. Só ele e o pai ainda estão lúcidos, e a irmã, a mãe e a avó estão nesse mundo paralelo, presos a esse mundo paralelo. Deixa aí o que vocês acharam da história, né? Deixa aí o joinha se gostaram da história e tudo. Curte, comenta, compartilha. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!